Você vai se sentir um ursinho de pelúcia no violoncelo depois de ver o que essa mulher é capaz de fazer. De verdade, assiste esse vídeo aqui e confere o estrago que essa violoncelista, a Alissa Weilerstein, é capaz de fazer, cara. Meu, por isso que eu gosto de Shostakovich. Shostakovich é puro rock and roll. Assiste esse vídeo aqui.